Daremos início à mesa redonda, reciclagem de pavimentos. Mas antes eu gostaria de convidá-los, logo mais após esta mesa redonda, teremos o lançamento dos livros no estande da BDR e a BPV, o lançamento do livro Reabilitação de Manifestações Patológicas em Pavimentos Asfálticos, com o autor Paulo Sérgio Peterlini. No estande do DR São Paulo, o lançamento do Manual de Segurança Viária, com a coordenação do engenheiro Rafael do Amaral Campos Júnior, e supervisão técnica do engenheiro José Luiz Fusaro Rodrigues. E também no estande da Softplan, o lançamento do livro Gestão, Fiscalização e Desapropriação das Faixas de Domínios de Rodovias Estaduais e do Distrito Federal, com os autores Lucas Santos de Farias, Hans Fernandes de Lemos, Lúcia Leico Takaoka Muraias Garcia, Elisa Quint de Souza de Oliveira e Ricardo Gaussmann. Tudo isso logo após essa mesa redonda que começa a partir de agora. Eu já convido a nossa moderadora, a engenheira Luciana Nogueira Dantas, diretora-presidente da ABPV. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. A engenheira Luciana, engenheira civil pela Universidade Federal do Juiz de Fora, mestre e doutora em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, MBA em gestão operacional de rodovias pela Universidade Federal Fluminense, membro da Comissão de Asfalto do IBP, engenheira do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, atual diretora-presidente da Associação Brasileira de Pavimentação, a BPV. Também convido aqui para esta mesa redonda a senhora Camila Vasconcelos, da USP. Camila Vasconcelos, por favor. Os nossos palestrantes depois serão apresentados pela moderadora deste bloco. E também convido o palestrante Vinícius Dutra, da Virtigen Group. E completa esta mesa redonda, Rodrigo Magalhães de Vasconcelos Barros, da Copavel. Uma boa tarde a todos. Vamos iniciar agora a nossa mesa redonda e eu tenho a honra de moderar esses três grandes debatedores que estão aqui com a gente. Todos eles já meus amigos de longa data, menos Vinícius, né, Vinícius? Vinícius é um amigo que chegou mais recentemente. Então vamos lá, fazer uma breve apresentação dos debatedores da nossa mesa redonda na tarde de hoje. Camila Vasconcelos é engenheira civil pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em Engenharia Civil pela Texas-A&M, pós-doutorado pela Escola Politécnica da USP e livre docência pelo Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP. Atualmente é professora associada do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP e coordenadora do Laboratório de Tecnologia e Pavimentação. Ela pediu para eu parar por aqui, mas eu vou continuar, porque ela tem, a Camila ela é muito ativa, né, tanto na parte acadêmica como também nos nossos grupos de trabalhos, tanto nacionais e internacionais, relacionados ao estudo de reciclagem, que eu não posso deixar de mencionar os trabalhos que ela faz. Então, ela também é consultora ad hoc do CNPq, CAPES, FAPESP, editora associada das revistas Transportes, International Journal of Pavement Engineering, membro do grupo editorial da revista Road Materials and Pavement Design, coordena o grupo de trabalho Degree of Binder Availability, do Comitê Técnico Performance Based Asphalt Recycling, do RILEM, é representante do Comitê Internacional da Association of Asphalt Pavement Technologies, membro do Comitê Binders for Flexible Pavement do Transportation Research Board e diretora do International Society for Asphalt Pavements. Não podia deixar de falar isso, né? E, enfim, tem vários trabalhos técnicos publicados. O Vinícius Dutra, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele é pós-graduado em Gestão de Projetos, especialização em Controle Proporcional, Derivativo Integrativo. Tem experiência de 15 anos na área de desenvolvimento de produto e atualmente especialista de engenharia e aplicação na linha de usinas de asfalto da Virtigen Group. Rodrigo Magalhães Vasconcelos Barros tem mestrado em infraestrutura de transportes
pela École Nationale des Ponts et Chaussées, em Paris, na França. Então, foco no controle de qualidade das obras de implantação do TGV Atlantique. Graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Participou de diversos cursos de especialização, incluindo Pavement Distress Identification and Techniques for Rehabilitation and Design, e, entre outros, né, e possui ampla experiência de gerenciamento de pavimentos e participou de conferências internacionais de gestão de pavimentos. Bom, a nossa ideia aqui hoje, né, da nossa mesa redonda, é a gente bater um papo sobre reciclagem de pavimentos, obviamente. Então, eu quero deixar também vocês aí da plateia bem à vontade para participarem junto com a gente. Peço aqui que coloquem o QR Code, onde vocês podem ficar mandando aqui as perguntas para que a gente possa fazer essa interação, né, entre o público e os nossos debatedores. Bom, quando a gente começou a pensar, né, na programação do evento, né, Enacor RAPV, uma das mesas redondas que a gente, de cara, a gente já estabeleceu que a gente ia fazer é uma mesa redonda para falar sobre reciclagem de pavimentos, porque é um tema extremamente importante nos dias atuais. Não tem como a gente pensar no mundo moderno sem pensar em reciclagem de uma forma geral, e também, se a gente tem que pensar em reciclagem de uma forma geral, a gente também tem que pensar na reciclagem também dos nossos pavimentos. E sempre quando a gente fala, né, de reciclagem, a gente sempre associa ao termo sustentabilidade. E cada vez mais esse tema sustentabilidade se torna mais forte, é uma palavra de ordem no momento. Mas muitas das vezes a gente também se perde um pouco nessa definição, né, de sustentabilidade. Então eu começo aqui a nossa mesa debatedora fazendo uma breve resumo do que seja sustentabilidade. Então, sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência em certo nível por determinado prazo. Ultimamente, esse conceito tornou-se um princípio segundo o qual o uso de recursos naturais para a satisfação das necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. Esse novo princípio foi ampliado para a expressão sustentabilidade no longo prazo, um longo prazo de termo indefinido. A sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. O conceito de sustentabilidade é complexo, pois atende a um conjunto de variáveis interdependentes, mas podemos dizer que deve ter capacidade de integrar as questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais. Questão social. É preciso respeitar o ser humano para que este possa respeitar a natureza. E do ponto de vista humano, ele próprio é a parte mais importante do meio ambiente. Questão energética. Sem energia, a economia não se desenvolve. E se a economia não se desenvolve, as condições de vida das populações se deterioram. Questão ambiental. Com o meio ambiente degradado, o ser humano abrevia o seu tempo de vida, a economia não se desenvolve e o futuro fica insustentável. O princípio da sustentabilidade, para finalizar, aplica-se desde um único empreendimento, passando por uma pequena comunidade, até um plano inteiro. Para que um empreendimento humano seja considerável sustentável, é preciso que ele seja ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. Bom, com base nessas premissas aí que eu coloquei, eu lanço aqui para os meus debatedores, né, uma primeira pergunta. Na visão de vocês, vocês podem também, depois, quando eu passar a palavra, vocês podem ficar à vontade para acrescentar a visão de vocês também sobre sustentabilidade, fique à vontade. Mas, assim, para a gente começar os nossos debates, né? Na visão de vocês, quais são as perspectivas futuras para a reciclagem de pavimentos, talvez mais focado no asfáltico, mas, enfim, de uma forma geral, mais ampla também vocês podem responder,
Quais são as perspectivas para a reciclagem de pavimentos no Brasil e como ela pode ajudar a implementar a economia circular e a sustentabilidade no setor da construção de estradas? Quem quer começar, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Agradeço à BPV, aqui em nome da Luciana, o convite para estar debatendo esse tema que acho que todos nós acreditamos e entendemos ser um tema muito importante atualmente. Foi comentado já também em algumas palestras anteriores que o Brasil ele ainda não está num cenário onde poderia estar em termos de reciclagem. Mas eu acho que eu costumo sempre falar isso, toda vida que eu tenho a chance, que eu acho que a gente já melhorou, né? Eu acho que a gente já vê mudanças importantes no cenário, não só acadêmico, mas inclusive de aplicação. E eu acredito que com relação a perspectivas futuras, né, para o nosso cenário aqui brasileiro, acho que a gente tem que ser muito cuidadoso no que a gente traz de fora. Claro, é sempre importante a gente aprender com países que estão na nossa frente, mas o nosso país tem as peculiaridades, né, de condições climáticas, de tipos de materiais, de formas de execução de obra. Então, é importante que a gente traga essas tecnologias de fora com cautela, mas eu veria com uma grande perspectiva essa tentativa de a gente usar cada vez menos materiais novos. Todo material que a gente eventualmente retira de um trecho que chegou ao final da vida útil dele, de alguma forma de a gente tentar reaproveitar esses materiais da melhor forma possível. Existem diferentes formas de reciclagem, e aí eu acho que cada obra, cada caso vai exigir uma análise cuidadosa até para definir qual seria essa técnica de reciclagem mais adequada. Mas eu veria como perspectiva o aumento na reutilização desses materiais. Muito bom, Camila. Concordo plenamente com a Camila, né? Então, é interessante o que a doutora Luciana colocou, que é a vinculação, né, do processo de reciclagem de pavimento com sustentabilidade, porque quando a gente fala somente de reciclado, a gente está falando somente de uma parte dessa sustentabilidade. Quando vamos falar de sustentabilidade na área de pavimentação, é muito ampla. Desde o uso de biocombustíveis, reaproveitamento de rejeitos, reciclagem de pavimentos, uso de combustíveis novos, como hidrogênio, né, que é usado na Europa. Então, existem uma infinidade de possibilidades quando fala em sustentabilidade, justamente como asfalto morno também. Mas a gente tem sempre que observar para a nossa realidade, né, o que está acontecendo aqui no Brasil. Não adianta eu vir para cá, trazer para vocês uma tecnologia que agora nós vamos usar um combustível revolucionário, um combustível baseado em hidrogênio ou combustível sólido na nossa confecção de asfalto, sendo que não é a realidade do Brasil. Então, a gente tem que trabalhar justamente com o que nós temos aqui. O Brasil tem um clima muito bom para a aplicação de pavimentação, diferente da Europa, diferente do Japão, que são países que têm janelas muito específicas para pavimentação, e aqui a gente consegue ter uma versatilidade muito boa. O Brasil está olhando muito pouco para isso, né, menos do que deveria estar olhando, mas eu entendo que a gente está num futuro e a gente está fomentando isso de uma maneira muito adequada, muito bacana, e o futuro realmente é promissor na área de pavimentação com sustentabilidade. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Luciana. Estou honrado aqui de estar presente aqui com a doutora Camila, Vinícius, com a própria Luciana, que já temos aí convivido bastante tempo na engenharia rodoviária brasileira. Assim, a reciclagem, ela é um domínio assim muito vasto na pavimentação. A gente está envolvido nisso há mais de 30 anos e são inúmeras as tecnologias e as possibilidades de reciclagem dos pavimentos. Então, quando um pavimento se degrada e chega num nível de
de patologias, né, de ruína muito avançado, o que tem de mais sustentável é você reaproveitar o material em todas da melhor forma possível. Hoje, esta manhã, nós estávamos discutindo o aproveitamento do material fresado, né, que hoje é muito mal cuidado, de uma forma geral, por todo o nosso mercado, né? O pessoal trata o material fresado, que tem pedra, que tem asfalto, de uma forma muito pouco sustentável, porque trata como se fosse botar fora. E essa é uma das possibilidades. Nós temos hoje no Brasil um leque de reciclagens enorme. Então, nós temos reciclagem com cimento, nós temos reciclagem com espuma de asfalto, nós temos reciclagem com emulsão, a reciclagem só das camadas asfálticas, né, do reaproveitamento do material fresado. Já tivemos a termorregeneração, que é a reciclagem de praticamente 100% da camada asfáltica, uma reciclagem a quente, por uma tentativa tentou-se trazer de novo o equipamento para o Brasil, e hoje assim, eu vejo uma perspectiva muito grande. Por quê? Porque hoje hoje está na moda falar de ESG. Então, hoje é um termo utilizado mundialmente que está na moda no Brasil. Então, a gente, como projetista, tem sido muito demandado pelas empresas que estão buscando soluções sustentáveis, soluções de reaproveitamento, e então isso está levando a um desenvolvimento muito grande, tecnicamente na área. É importante o desenvolvimento total do nosso quadro pessoal, de equipamentos, né? O parque de industrial brasileiro, com essa nova demanda, não estava nem preparado para essa nova demanda que surgiu. Recentemente teve uma licitação aqui no estado, vamos fazer reciclagem com espuma de asfalto e tal, in situ. Espera aí, quantos equipamentos tem no Brasil? Não tem as empresas todas, mas não tem os equipamentos, e aí, cadê? Ô, Virgem, cadê os equipamentos? Como é que vai fazer a obra? E aí, assim, mas foi importante que o Estado tenha partido dessa forma, porque pressionou o mercado. Então, novos equipamentos estão vindo para o Brasil exatamente para atender essa demanda. A gente está vendo aí que o Brasil sempre teve 1, 2 KMA, que são usinas estacionárias de espuma de asfalto. Hoje, só a cidade de São Paulo já tem 7. Ou seja, para o reaproveitamento de material fresado, e não só do material fresado, mas como resíduos de demolição, de concreto. Então, então essa modernização do parque é muito importante para que as técnicas sejam implementadas. Então, a gente vê com muito bons olhos assim, que tem essa demanda para que sejam aprimorados os procedimentos executivos, que sejam aprimoradas as especificações técnicas, para que a gente tenha uma evolução mais sustentável aí dos pavimentos. Não, tudo que vocês falaram, né, obviamente, é extremamente relevante. E o que chama mais atenção é que a gente está falando, né, de reciclagem. Ninguém aqui tem dúvida, né, de que reciclagem ela tem que ser considerada como sendo talvez uma primeira opção num projeto de restauração de pavimentos que esteja com uma degradação de uma forma mais avançada. Mas a gente traz aqui algumas informações que eu gosto sempre de trazer, porque sempre nós temos aqui na nossa plateia públicos diversos. Então, tem sempre estudantes de engenharias que estão chegando, pessoas mais jovens. Então, a gente está falando de uma tecnologia que a gente está investindo nela agora mais, falando mais. A gente vê que nosso evento, por exemplo, no dia de hoje, nós tivemos já 2 grandes apresentações que reportam ao tema, né? O próprio Rodrigo participou da palestra da Garcia Monteiro sobre utilização de RAP em micro-revestimentos,
Tivemos também a palestra da Greca Asfaltos, falando de materiais inovadores para reciclagem de pavimentos, mas a reciclagem de pavimentos ela foi reportada a primeira vez em 1915 nos Estados Unidos. E aí teve ela começou, depois teve um decréscimo de utilização, porque naquela época, na década de 30, mais ou menos, né, tinha muita oferta ainda de asfalto. Aí, todas as vezes, já na década de 70, Camila pode complementar depois, se quiser, teve uma escassez, e aí volta-se a pensar de novo em reciclagem de asfaltos. Só para vocês terem ideia, a minha tese de mestrado foi sobre reciclagem a frio, in situ, com espuma de asfalto, em 2003. A partir dessa tese, como eu sou engenheira do DENIT, a gente desenvolveu, dentro do DENIT, as especificações técnicas sobre esse tipo de reciclagem. Depois a gente avançou para a norma de reciclagem a frio em usinas, já mais atual. Ou seja, a gente está falando de um processo que começou lá em 1915 e que agora a gente está lutando para tornar a reciclagem como sendo uma solução que seja um tipo de execução mais frequente nos nossos projetos de restauração de engenharia. Bom, com relação a isso também, eu gostaria de destacar que a primeira reciclagem no Brasil foi feita em 1960, na cidade do Rio de Janeiro, e a primeira rodovia com reciclagem foi a via Anhanguera, entre São Paulo e Campinas. Confere? Só para trazer um dado aí para o pessoal que, enfim, está chegando aí no nosso meio. E também eu gosto sempre como o Rodrigo bem colocou, quando a gente fala de reciclagem, a gente sempre tem uma questão muito ampla, porque a gente tem a reciclagem de pavimentos. Então, temos pavimentos flexíveis, mas também temos pavimentos rígidos. Todos os dois podem ser reciclados, cada um com as suas peculiaridades, maiores e menores dificuldades. Não vou militar aqui por um nem por o outro, apesar de eu ser um pouco asfalteira. Enfim, mas outra questão também que o Rodrigo abordou ali é que a gente, dentro desses tipos de reciclagem, por exemplo, dentro da reciclagem de pavimentos flexíveis, a gente pode também fazer outras subdivisões, Então, dependendo do tipo de ligante que você usa para reciclar, pode ser a quente ou a frio, e seria um tipo de classificação desses dois universos, baseado no tipo de ligante. Pode ter também, como o Rodrigo falou, reciclagens mais profundas, que você incorpora a base ao revestimento, ou reciclagem só de revestimento. Só para a gente poder falar um pouquinho sobre os tipos de reciclagem. No livro do Valmir Bonfim, que é um especialista nessa área de reciclagem, ele traz várias classificações de reciclagem, pegando outros parâmetros. Ou seja, dependendo do parâmetro que você pega, você pode classificar diferentemente os seus tipos de reciclagem. Bom, então eu faço uma outra pergunta aqui para os nossos debatedores. A boa notícia é que nós já temos perguntas vindo da plateia, daqui a pouquinho eu vou passar para os debatedores também. Mas a segunda pergunta seria: quais são os desafios técnicos que ainda precisam ser superados para tornar a reciclagem de pavimentos asfálticos, ou, se quiserem falar também sobre pavimentos rígidos, fiquem à vontade, mais viável no Brasil? Bom, excelente pergunta, muito boa. Vou pegar o gancho do nosso amigo, que falou sobre o maltrato do RAP, Hoje o RAP ele é maltratado, exatamente, ele é maltratado. E sabemos que o RAP ele é o ouro negro da pavimentação, Eu vou me atentar um pouco mais sobre a pavimentação a quente. E eu tenho conversado com bastante produtores de asfalto, desde os grandes produtores de asfalto até os médios e pequenos produtores de asfalto. E eu venho observando que eles querem realmente trabalhar com reciclado, querem trabalhar com material fresado, material recuperado, porém não sabem exatamente como fazer isso, Como a Luciana falou, isso já é bem antigo, já vem bastante tempo já na área de pavimentação, mas são ondas que vêm e vão, Ondas que vão e vêm e nunca emplaca, Olhando hoje as palestras e todo o material disponibilizado aqui, a gente vê que a tecnologia existe. Nós temos equipamentos
que são modernos, né, e têm a capacidade de executar uma mistura muito efetiva. Nós temos ligantes adequados, emulsões adequadas, aditivos adequados. Basta realmente entender o processo que isso precisa seguir para poder executar, né? Quando pensamos na confecção da mistura asfáltica padrão, né, a gente tem o agregado que vem pronto da pedreira, vai para a mistura e já sai a mistura pronta, né? O fabricante ele tem que muito pouco mexer nesse agregado. Quando pensamos em usar o material recuperado, o material fresado, ele não pode sair diretamente da rodovia e diretamente para a usina de mistura, que é a ideia que muitos fabricantes de asfalto, somente médios e pequenos, têm na cabeça, né? De ver e falar, não, eu posso pegar o material, fresei e vou jogar diretamente na usina. Não. Você precisa tratar esse material, você precisa reconhecer esse material, precisa entender que tipo de curva granulométrica, qual o tipo de CAP que está lá, qual o nível de envelhecimento desse CAP que está lá, para saber se vai ser necessário adicionar um agente rejuvenescedor, né, ou usar um tipo de CAP mais macio, né, o que vai fazer com esse material. Então, existe um degrau técnico, que é um degrau de informação, que eventos como esse têm o dever e está conseguindo fazer de levar para o público, levar para todo mundo, a importância de entender o processo. Quando a gente levar essa informação e todo mundo entender o processo que precisa fazer na cadeia de uso de material reciclado, nós vamos ter cada vez mais uma maior porcentagem de uso. Vai aumentando essa porcentagem e a gente vai tendo cada vez mais e mais empresas podendo fazer, desde a grande empresa. Hoje as grandes concessionárias já têm uma base muito boa e já têm bastante conhecimento em cima disso, mas principalmente os médios produtores e os pequenos produtores de asfalto podem também usar dessa tecnologia. Eu enxergo assim esse nosso degrau técnico, né, que a gente precisa subir, a gente precisa passar por esse degrau técnico, levando informação de qualidade para todo o mercado. Bom, eu concordo 100% com o que o Vinícius colocou. Na realidade, a gente precisa, o grande desafio é de formação da nossa engenharia rodoviária, o nosso parque. Muitas vezes a gente se depara com projetos de reciclagem que são mal concebidos, que precisam ser ajustados, camadas mal apoiadas e, como eu falei há pouco, a reciclagem é um domínio muito amplo. Então, se você estabelece que, olha, sua estrutura está ok, você precisa fresar e recompor sua superfície, e aí precisa aproveitar o seu material fresado. E aí você tem dois processos básicos, ou você faz a quente, em usina, in situ, aqui no Brasil não tem condição de ser feito, ou in situ numa utilização a frio, a quente ou a frio. Quando a gente entra na reciclagem a quente, eu tenho visitei recentemente alguns processos de reciclagem que tinham uma busca muito ansiosa por aumentar a porcentagem de material fresado, e muitas vezes o equipamento não está adequado, o pessoal não está adequado, nem o pessoal está treinado para saber o que eles estão fazendo. Então, numa reciclagem a quente, você precisa conhecer, como o Vinícius falou, a natureza do seu ligante, se você precisa de agente rejuvenescedor, se você precisa de um ligante mais mole, que tem que ser solicitado à distribuidora de asfalto. Então, é um leque de estudo um pouco mais detalhado, que até nossas especificações eles não entram nesse nível lá, né? Então, a gente estabelece parâmetros de controle normal de execução, mas quando a gente estuda e vê o problema no detalhe, a gente vê que
quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que falta muito ainda para conhecer realmente a técnica como ela deve ser feita. A gente fez um estudo recentemente de aproveitamento de material reciclado, e de um grupo, foi com a Eco Rodovias, numa concessão, a recuperação do asfalto permitia o uso de um AR5, que é um agente rejuvenescedor muito potente, porque o fresado estava muito envelhecido. Na outra concessão, não é você pegar o projeto e colocar na outra. Por quê? Porque quando você está num processo de rejuvenescimento, de reciclagem, existe uma taxa mínima de agente rejuvenescedor que ele gera uma dispersão e uma homogeneidade em toda a mistura para poder rejuvenescer o asfalto que está envelhecido. Então, você tem que conhecer o grau de envelhecimento do seu ligante recuperado para você avaliar qual o ligante que você tem que adicionar para você recuperar. E essa quantidade de agente, exemplificando o próprio estudo aí que foi feito para a Eco Rodovias, quando a gente foi para outra rodovia, assim, os teores de ligante já eram mais altos e o asfalto estava menos envelhecido. Então, se a gente usasse o mesmo AR5, que é muito potente, que vem do exterior, inclusive, ou seja, a mistura ia ficar tão mole, com propriedades tão ruins, que não iam levar a um bom resultado. Então, a gente passou a usar um AR25. Isso de uma avaliação de um pavimento para o outro. Então, assim, no caso da reciclagem a quente, quando a gente varia 20%, 30%, 40%, existe uma limitação, inclusive, de equipamento. A gente tem a primeira Benihover, que é a usina top aí no mundo de reciclagem, que tem um tambor secador para o material fresado e um tambor para o material virgem. Ela está chegando em São Paulo, deve chegar nos próximos meses, aí, entrar em operação. E é a usina que permite, com qualidade, se reciclar 50% de material fresado. Então, quando a gente entra no contexto, a gente, inclusive, tem sido demandado pelos próprios clientes: olha, eu preciso recuperar, tem um mundo de material fresado, preciso reutilizar isso. A primeira coisa que tem que fazer é avaliar. Quando a gente avalia a frio, o contexto é um pouco mais simples. Por quê? Porque o ligante que está ali, ele interfere pouco. Você está praticamente aproveitando o agregado. Quando você fala em emulsão e espuma, você tem duas técnicas diferentes, mas os resultados lá na frente são bastante similares. Então, cada técnica tem a sua particularidade e ela tem que ser muito bem estudada. E quanto melhor, aí chegando na pergunta da Luciana, dos desafios, quanto mais objetiva for a especificação, melhor vai ser o trabalho e a investigação que precisa ser feita para que o produto reciclado tenha um bom resultado. Antes de eu passar aqui para a Camila, que ela vai dar a opinião dela, queria só botar mais um pouco de pimenta aí nessa pergunta. Vocês não acham que a gente... e é uma colocação que eu já venho colocando, que a gente tem que encarar que são procedimentos um pouco diferentes, você reutilizar ou você reciclar. Então, quando eu pego o meu RAP e vou colocar uma pequena proporção para fazer um novo concreto asfáltico a quente, eu estou reutilizando aquele RAP. Eu não estou reciclando o RAP. A partir do momento que eu conheço o meu CAP do meu RAP, o grau de envelhecimento dele, e eu quero melhorar esse ligante que estava ali no RAP, aí eu já estou pensando num processo de reciclagem. Então, eu acho que são processos diferentes que a gente, às vezes, faz um pouquinho de confusão. Ou não, sou eu que estou fazendo a confusão, Camila? O cenário é mais complexo, porque o material, ele tem um nome só, a gente chama de RAP, mas esse material, ele pode ser muito diferente. Então, eu entendo que a gente pode estar reciclando,
mas não dentro da mesma utilização. Que aí a gente pode fazer a frio, por exemplo, né? Que aí não aproveita o ligante como ligante, mas é uma reutilização e a gente estaria fazendo uma reciclagem, na minha visão. Dos desafios, eu concordo plenamente com o Vinícius com relação ao cuidado e gestão do RAP. É o começo, eu acho que tem que ser o começo de todos os processos. Não importa se é frio, se é quente, se é morno. Com relação a treinamentos, né, formação de equipe que entenda o que está fazendo, seja na fase do projeto, seja na fase da execução, é fundamental. E eu colocaria aqui, para a gente fechar a questão dos desafios, com relação ao quente, eu acho que a gente ainda tem, a gente trabalha no cenário brasileiro, no geral, com baixos teores de RAP, porque as nossas usinas não estão adaptadas, a grande maioria, para a gente levar esse teor. Existe um anseio natural de subir esse teor. Vamos fazer 20, vamos fazer 25, vamos fazer 30, 35, 40. É ótimo ter essa vontade, mas existem usinas que não aguentam esse tranco. E qual é a consequência disso? De a gente estar tentando forçar a barra em uma usina que não consegue fazer. A durabilidade do material vai cair. Então, eu acho que, pegando o contexto que o Vinícius falou do RAP, o RAP não é igual, então não adianta a gente dizer assim, mas a usina A rodou 20% e deu certo. Aí chega um outro RAP e você coloca 20% e não funciona, né? Então, eu acho que o desafio é a gente conhecer melhor esses limites e conseguir fazer com que o projeto da mistura ele realmente possa ser replicado na usina. Porque o laboratório, eu estou numa escala muito pequena. Eu tenho uma estufa, eu tenho uma balança, tudo muito controlado. O tempo de estufa não é um gargalo no laboratório, mas o tempo de mistura na usina pode ser, e normalmente é um gargalo, seja por questões técnicas ou questões econômicas. Então, eu diria que um desafio é a gente entender melhor essa ponte entre projeto e execução no quesito misturas. Sim, e eu acredito também que nessa parte, né, o que é bem interessante que a gente tem que fazer é conhecer o nosso RAP. Não tem como. E não tem como conhecer o nosso RAP sem fazer ensaios técnicos. Então, tem que ter laboratório, tem que ir para o laboratório, tem que coletar amostras que sejam representativas do trecho que você vai reciclar. Então, não tem como escapar, ir para o campo e coletar amostras. É sempre muito importante, né, Rodrigo? Você que fica mais à frente aí de obras, que a gente tenha também, na coleta da amostra, né, o bit do fresador também seja correspondente àquele que vai coletar a amostra, seja correspondente ao que vai coletar, ao que vai fazer a reciclagem também no momento da execução, porque a gente sabe que isso influencia na questão do tamanho, né, dos grãos do RAP e depois também vai influenciar, obviamente, na granulometria dos materiais, vai influenciar no teor de asfalto que vai ter nesse RAP. Ou seja, a gente precisa conhecer o RAP e a gente precisa conhecer o RAP, a gente só tem uma forma, fazendo ensaios técnicos. Então, acho que o grande desafio que a gente tem no Brasil, não só para a reciclagem, mas também para a implantação de novas metodologias, como a metodologia Medina para dimensionamento de pavimentos, é perder medo de fazer ensaios, né? Muitas das vezes a gente se reporta a qualidade dos pavimentos no exterior e a gente não quer fazer o que eles fazem lá. Então, fica uma certa, como é que se diz, uma certa dualidade, né? A gente quer ter pavimentos bem construídos, bem projetados, mas a gente não quer fazer um determinado número de ensaios porque vai encarecer o projeto, não quer fazer um determinado ensaio porque ele é complexo, porque nós não temos muitos laboratoristas preparados para fazer determinados ensaios. Então, no meu ponto de vista, o grande desafio é capacitar os nossos laboratoristas, ter bons laboratórios, comprar bons equipamentos de laboratório e capacitar o nosso corpo técnico. E não ter medo de fazer ensaio, ir para o laboratório e fazer ensaio. Dentro desse contexto de ensaios técnicos, vou perguntar mais para a Camila, que a Camila participei desses fóruns aí internacionais, vocês falaram muito que a gente precisa conhecer o RAP, a gente precisa conhecer o nível de envelhecimento, a gente precisa rejuvenescer.
Nesse panorama, quais são os índices que estão sendo mais promissores para a gente poder avaliar esse ligante envelhecido e como que a gente faz para avaliar novamente esse ligante sob o olhar dele rejuvenescido após a reciclagem? Bom, com relação a ensaio, eu acho que também já é entendido pela grande maioria que a gente está migrando para ensaios que nos dê uma ideia melhor do desempenho do material. Com relação às misturas recicladas, a quente inicialmente, né, em que o RAP ele vai ser utilizado como um somatório ali de agregado e ligante, eu acho que ainda é mais no desafio do que uma resposta que nós já temos, que é, nós vamos considerar todo o ligante que está no RAP. Durante o processo de usinagem, a gente realmente vai conseguir que esse ligante seja ativado e se misture com, eventualmente, um ligante novo? Então, essa é uma pergunta que não tem, no meio internacional, está sendo muito discutido, está sendo muito debatido, mas não existe um consenso. E aí, alguns departamentos de transporte fora do Brasil, eles arbitram, em alguns casos, olha, eu vou considerar 75%. A Espanha, eu escutei recentemente, até me chocou um pouco, porque eles trabalham regularmente ali com 20%, 30%, e eles assumem que não vão ativar o ligante, então você não teria uma economia de ligante nesse processo de reciclagem, o que vai um pouco de encontro ao que a gente quer. Mas eles estão visando o quê? A durabilidade, né? O desempenho do material. Então, eu diria que, independente de qual ensaio especificamente, de novo, a gente tem que começar compatibilizando o projeto da mistura, né, entendendo que a gente realmente consegue chegar na planta, no que foi feito no laboratório, e verificar no que está saindo da planta, né, da usina, se o desempenho está sendo atendido. Porque, às vezes, atendeu no projeto, mas se a usina não replicou, né, a mesma condição, o desempenho vai ser diferente. Nesse contexto aí, é importante separar um pouco os dois níveis de ensaios. É muito importante você, na fase preparatória da sua reciclagem, você avaliar, recuperar o ligante que está lá no fresado, fazer, inclusive, fracionamento químico. Há muitos anos atrás, logo que eu voltei da França, que Paulo Gontijo me acolheu no IPR, a gente desenvolveu a primeira especificação de reciclagem a quente. E, assim, o volume de ensaios que se fazia para investigação é muito grande. Só que a gente não pode querer que esses ensaios sejam feitos numa obra. A gente participou de um trabalho atrás, onde a gente fazia o Abson na obra com uma frequência grande, exatamente para recuperar o ligante, saber a dosagem, fazer a dosagem do agente rejuvenescedor, porque numa obra de reciclagem a quente, você está recuperando praticamente 100% do material fresado. Isso, o que a gente, transportando um pouco dessa experiência para a usina, Camila, a experiência que eu tive recentemente vendo um projeto, assim, que a empresa estava usando em torno de 30% de material fresado. Eles não tinham muito conhecimento da natureza do ligante que estava lá, mas as propriedades da mistura reciclada, o estudo Marshall, a jusante, estavam atendendo às especificações com consumo 30% menor de ligante, ou seja, estava atendendo às propriedades volumétricas, o RBV estava adequado, a resistência à tração estava adequada, e eles estavam usando 3,5% e considerando que uma fração importante do asfalto estava sendo reutilizado. E com os ensaios de controle rotineiros que a gente tem hoje, eles estavam assumindo que estava havendo uma
vamos dizer assim, as propriedades da mistura que estava sendo aplicada estavam ok, sem, no entanto, ter o conhecimento da natureza do grau de envelhecimento que tinha o ligante lá. Então, são dois níveis. Acho que num estudo, num projeto, numa elaboração de uma dosagem da mistura reciclada, sim, eu acho que a gente tem que entrar num nível, estudar o máximo que você puder. Por quê? Porque a variabilidade é muito grande. E aí você tem que saber como que você tem que ajustar. Olha, você tem que reduzir o teor, você tem que... É um projeto dinâmico, né? O pavimento muda, você tem que ajustar a dosagem da mistura reciclada, o consumo de asfalto. Então, é um estudo que dá trabalho, não é só você chegar lá, colocar o material na usina, aplicar, porque a chance de dar errado é gigantesca. E aí a durabilidade, como a doutora Camila falou, vai cair drasticamente. Até a granulometria, ela tem um papel muito importante. Por quê? Porque quando você tem que corrigir a granulometria do material, então, o material está na pista, deformou, está com excesso de ligante, eu estou botando esse fresado muito gordo na minha mistura, o que você vai fazer? Olha, você tem que corrigir, você tem que evitar segregação. Então, é todo um conjunto que precisa ser abordado. E os ensaios são diferentes para cada etapa desse estudo. Então, eu acho que tem uma evolução grande aí, sabe, Camila? Mas você está coberta de razão. O nosso parque industrial, ele carece de usinas capazes de reciclar uma quantidade maior, por mais que exista uma demanda. As usinas não estão adaptadas para você ir além de 20%, 25%, algumas 15%, ou seja, você tem que entender a sua limitação para que você possa ter um produto adequado lá a jusante. Queria só complementar a Luciana sobre a reciclagem e a reincorporação. A gente tem um estudo na empresa sobre a reincorporação de material fora de uma curva granométrica ou uma curva granulométrica não adequada, e a gente enxerga que até 6% de reincorporação numa mistura asfáltica, você ainda continua dentro de uma faixa C, por exemplo, né? Pegar uma faixa C do DENIT, você não tem uma escapada da curva. Então, quando se pensa em reincorporar ou material fresado, ou o próprio rejeito mesmo, e você trabalhar numa porcentagem muito baixa, acaba sendo uma forma de sustentabilidade. Agora, quando pensamos em realmente 10, 15, 25%, aí a gente precisa fazer em lotes, né? Traz o material, trata o material, cuida do material reciclado, aí sim faz a usinagem daquele material num lote. Vai fazer de novo? Constrói um outro lote e faz um outro lote de reciclado. Aí nós vamos ter um norte, né, de como saber o material que a gente está fazendo. Eu pedi licença aqui para a Luciana para quebrar um pouquinho aqui o roteiro dela, que eu queria colocar agora para vocês um questionamento. Né? Vamos imaginar hipoteticamente que a gente tem uma usina que não é a melhor usina para reciclagem, mas ela está adaptada, né? Mas tem condições restritas de reciclagem a quente. O que vocês acham que tem que ser feito? A usina se adaptar ao projeto que foi feito no laboratório, para esse cenário que a usina já está como está. Ou o projeto que está sendo feito em laboratório com o uso de RAP, ele precisar se ajustar ao que a usina consegue fazer. Então, eu vou lançar essa pergunta, vocês podem responder depois, mas eu acho que é uma reflexão importante, porque nós estamos num cenário que ainda temos muitas usinas que não estão plenamente adaptadas para grandes teores de RAP. Bom, quem quiser responder a pergunta da professora Camila, pode responder aqui pelo WhatsApp. E só dando uma boa notícia, nossa mesa redonda está um sucesso, temos chuva de perguntas. Mas eu vou fazer elas daqui a pouquinho, quando eu acabar aqui o meu roteirinho.
Então, com a questão do conhecimento do RAP, né? Dos últimos estudos aí, de papers que eu tenho lido, como essa questão que o Rodrigo colocou, que é bem importante, né, para você conhecer o RAP e para conhecer o ligante, por vezes você tem que fazer ensaios muito complexos, como o ensaio de Abson, né? Eu vi um estudo é assim que fala, Zalmais, e que é uma pesquisadora do EMPA, na Suíça, em que eles estão estudando lá formas de caracterizar esse ligante, esse RAP, sem ter que fazer ensaios de extração. Então, elas estão elaborando lá 2 índices, que são o índice de fragmentação e o índice de coesão. Mas ainda estão, os resultados eles apresentaram num paper que eu até compartilhei lá no nosso grupo, né, de WhatsApp. Ainda são ensaios, resultados preliminares, mas eu acho que a gente vai avançar muito se a gente conseguir conhecer o RAP sem ter que fazer esses ensaios mais profundos, né, de extração de betume, que a gente sabe que são ensaios bem complicados. Vamos lá para mais uma pergunta. Vai mais uma rodada, né? Vou desbloquear aqui o celular. Qual a opinião de vocês sobre como que a colaboração, né, entre o governo, o setor privado e a academia pode ser fortalecida para implementar a inovação e a adoção de reciclagem de pavimentos no Brasil? Vou dar uma resposta bem rápida e bem simples. Eu acho que, se não for nesse tripé, não vai. A universidade pode ter as melhores pesquisas, se o governo não tem as especificações para auxiliar, né, na utilização da técnica, não vai, ou pelo menos não vai escalonar tanto. E a gente precisa da indústria, para o desenvolvimento de produto, para o desenvolvimento de equipamento. Então, a minha visão é, se os 3 grupos não tiverem em sintonia, né, olhando na mesma direção, o que é que a gente quer? A gente quer aumentar as nossas obras com reciclagem, aumentar a reutilização de material, melhorar a qualidade desses produtos que estão sendo, né, fabricados. Se não for nesse contexto, eu acho que não vai. Uma reflexão, né? Pegando o que a senhora a doutora Camila está falando. Quando a gente olha para mercados que são líderes de mercado em reciclado, Europa e Japão, eles têm algo em comum, que é triste falar isso, mas é a taxação da poluição. Esses mercados, eles fomentam o reciclado, fomentam todas as maneiras possíveis de ser sustentável, tanto na área de pavimentação, confecção de equipamentos, enfim, é muito amplo isso, porque a poluição ela é taxada. Se você tem uma empresa, você tem que ter um segmento de ESG muito aprimorado e muito cuidadoso, e o governo incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias e a implementação de formas de ser sustentável por meio de taxação, né? Por meio de taxação. Hoje, no Brasil, ainda não temos isso, né? Porque estamos vendo, olhando para esse aspecto muito recente. E também temos uma disponibilidade muito grande de materiais ainda, mas uma hora vai ser finito isso. Como vai ser, né? Essa é a minha reflexão. Será que teremos uma taxação a futuro sobre a poluição e sobre toda a parte de sustentabilidade, e isso realmente vai acelerar o processo? Ou nós conseguimos pensar e refletir o que a gente consegue fazer a partir de hoje para realmente repensar a maneira de pavimentar de forma sustentável? Bom, gente, a gente que trabalha em obra pública, seja indiretamente ou diretamente, existe uma necessidade muito grande que as especificações sejam muito bem definidas. Você vai propor um projeto de reciclagem, um projeto arrojado para um concessionário, se ele tem confiança em você, ele acredita, a despeito de haver ou não especificação
aprovada. Ele acredita na solução, é mais barata, é sustentável, mas para um desenvolvimento mais robusto das técnicas, precisa ter a regra do jogo muito bem definida. E aí o Estado, o parque industrial e as empresas precisam trabalhar juntos no aprimoramento das especificações técnicas. Sem elas, a gente não consegue ter obra em prefeitura adequadamente, obra no Estado. Por quê? Porque não tem referência. Então, a grande necessidade é de aprimorar as especificações técnicas mesmo, e esse trabalho tem que ser conjunto com a indústria, com os consultores, com o Estado, para que tenha a regra do jogo bem definida. Como dever de casa, como servidora do DENIT, né, e como servidora durante muito tempo no Instituto de Pesquisas Rodoviárias, eu dou a notícia que o DENIT ele faz o dever de casa, né? Nós temos normas de reciclagem com espuma de asfalto em usina e também in situ. Fizemos a revisão em 2021 da norma de concreto asfáltico reciclado a quente e estamos trabalhando na elaboração de reciclagem profunda com emulsões asfálticas. E dentro da nossa participação, dentro da Comissão de Asfalto do IBP, eu acho que aqui a gente tem vários colegas que fazem parte da comissão, a gente também propôs, né, a revisão da norma de emulsões asfálticas, contemplando emulsões asfálticas mais apropriadas para serem utilizadas em reciclagem de pavimentos. Camila também faz parte do grupo, né, Camila? Enfim, acho que a gente nós estamos caminhando bem. Outra ação do DENIT também foi a resolução número 14 de 2021, onde o nosso diretor de planejamento, ele também, nessa resolução, ele diz que para todo projeto onde você tiver geração de fresado, esse fresado ele tem que ser pensado como entrar em alguma das soluções. Ou ele vai entrar numa incorporação de base, ou mesmo reciclá-la, ou seja, o DENIT ele vem pensando muito nessa parte de reciclagem, nessa parte de sustentabilidade. A gente tem também todo um programa DENIT sustentável, então a gente sempre está voltando para isso, o nosso olhar, né, para a sustentabilidade, e uma vez mais, a sustentabilidade é você construir direito, né, para você não ter que refazer com pouco tempo. E a gente também fica pensando muito nessa questão de aumentar a quantidade de RAP quando a gente vai reutilizá-lo num concreto asfáltico. E a gente também, de novo, volta o nosso olhar para experiências internacionais. Eu queria só fazer um ponto que os nossos RAPs têm níveis de envelhecimento muito mais altos do que os RAPs dos países mais desenvolvidos, visto que as intervenções são feitas de uma forma mais frequente, né? A questão também de como é dado o tratamento para esse material fresado, super bem acondicionado, protegido de chuva, recoberto da melhor forma possível, sem contato também com o solo úmido. Enfim, existem vários tratamentos que são dados a esse material e que a gente precisa evoluir aqui no Brasil nessa questão. Bom, vou dar oportunidade aqui agora para a nossa plateia, já que nós temos muitas perguntas. Eu vou lançar a pergunta e vocês fiquem à vontade aí para responder, se a pergunta não for direcionada. Eu vou aqui pela ordem, a gente já tem perguntas desde cedinho, quando a gente abriu a nossa mesa redonda. Não tem o nome da pessoa, mas enfim. Como se pode estimular a utilização de materiais recicláveis? Bom, no setor público, eu acho que o governo pode trazer algum incentivo financeiro para, né, fazer com que as pessoas, vou me mexer aqui porque eu já estou vendo que eu tenho um ganho econômico também. No setor privado, de certa forma, eu acho que isso já está acontecendo, por conta de, às vezes, acionistas internacionais que estão provocando essas ações de ESG, e a reciclagem é uma dessas ações em grande parte das empresas. Então, eu acho que, de certa forma, isso daí é um impulso. Eu enxergo da mesma maneira também, né? A gente se move ou no amor ou na dor, né?
Na dor é a taxação e no amor é o incentivo fiscal, né? Eu acho que é a maneira mais adequada, é realmente o governo olhar para isso e falar, não, beleza, vamos pegar essas empresas que estão trabalhando com material sustentável e vamos dar um benefício fiscal para essas empresas. Isso vai fomentar muito a vontade de querer fazer isso, né? Como o Vinícius falou, assim, pode ser uma forma positiva, com incentivo, remuneração extra, ou pode ser uma forma impositiva. A gente já viu muitos trabalhos, especificação americana, olha, você é obrigado a reciclar 50% do seu material. Se vira. A responsabilidade é sua, eu quero as especificações atendidas, adeque a sua usina, seu laboratório, você é obrigado a utilizar 50% do material que você está retirando da pista. Então, as duas formas de estimular isso, uma é obrigando o parque e a indústria a se adequar à tecnologia de forma correta, sendo cobrado nas especificações e no desempenho da qualidade das misturas, ou através de incentivo. Logicamente, o incentivo traz uma onda maior de benefício e alavanca mais rapidamente o setor. Mas, da forma impositiva, também já vi funcionar e alguns estados americanos fazem isso. Eu não diria na dor, como o Vinícius colocou, mas é uma imposição e o parque tem que se adequar ao que está sendo solicitado no trabalho. Bom, tem uma outra pergunta aqui muito boa, que é: diante da grande heterogeneidade das camadas asfálticas, além do estado de conservação das rodovias brasileiras, vocês entendem que a reciclagem in situ seria viável? Depende. Principalmente quando vai se falar in situ, ela fica muito mais complexa de se fazer, né? O nosso amigo tem mais experiência na parte de trabalho in situ, né? Eu acredito que quando se pensa numa colcha de retalhos, né, que muitas vezes nós temos dentro da nossa área viária, na nossa pavimentação, trabalhando diretamente na usina é muito mais adequado do que trabalhar realmente juntamente da rodovia. Bom, na minha opinião, é sempre viável. A gente tem um costume no Brasil, de uma forma geral, a minimizar muito os estudos de engenharia e acabar gastando um mundo de dinheiro a mais nas obras. O que acontece na reciclagem in situ, existe uma heterogeneidade realmente muito grande, não só do que a gente está enxergando, mas da camada de apoio. Então, isso obriga que a gente tenha uma investigação muito mais robusta para que a gente conheça exatamente os ajustes que são necessários para que ela seja viável em 100% da longitude. Ou seja, a heterogeneidade ela é combatida com um aumento dos ensaios e um aumento da investigação técnica que precisa ser feita, não só do que vai ser reciclado, mas como também da camada de apoio e principalmente das condições de drenagem que estão associadas à reciclagem. Temos muitos avanços tecnológicos nos processos e materiais para reciclagem. Entretanto, não é raro recebermos propostas com preços mais elevados para a reciclagem, em contrapartida à execução com materiais virgens. Como podemos vencer essa certa resistência do mercado? Eu entendo que o ser humano, de uma forma geral, ele é um pouco resistente a mudanças. Então, vamos pegar o exemplo de uma empresa que há décadas
faz, usina mistura asfáltica, de uma determinada forma, e aí agora estão dizendo que ele vai ter que colocar um outro material, que a usina dele vai ter que ser adaptada, que ele vai ter que ter cuidado de cobrir esse material. Então, eu acho que é natural essa resistência inicial, mas mesmo com as resistências que ainda acontecem, né, aqui e acolá, eu acho que, no geral, uma parte considerável do mercado já entendeu que a gente não tem como voltar nesse caminho. Né? A questão de preços, ela vai sendo ajustada. Né? Quando você está trazendo uma tecnologia nova, um produto novo, é normal isso chegar com um preço mais elevado até que isso escalone e vire o normal. Né? Então, vire o normal. Então, tudo que é diferente tem uma tendência de, no começo, realmente ter essa resistência e ter um preço maior. Com relação à reciclagem, se for uma reciclagem a quente, no normal também, no geral, se você consegue reduzir a quantidade de asfalto que você vai ter que usar novo, você já tem um ganho ali. Né? Então, eu diria que é uma balança aí que a gente vai ter que ir equilibrando, mas eu insisto na tecla da durabilidade. A única coisa que eu acho que a gente, tecnicamente, não pode abrir mão vou fazer reciclagem, mas eu vou aceitar que não fique, né, que não dure tanto igual ao novo. Não, eu acho que isso daí é uma coisa que a gente não tem que aceitar. Tem que ficar igual ou melhor. Exatamente, pensamos exatamente da mesma maneira. Se for pensar de viabilidade econômica e for fazer reciclado pontual ao longo da produção, né, faz um reciclado uma vez num mês, passa 3 meses, depois faz de novo, realmente o custo vai ser absurdo, porque tem o custo do transporte do material, da pista até onde vai ser usinado, tratamento do material que vai ser destorroado, peneirado, armazenado, estrutura, isso tudo vai ficar muito inviável e esse preço vai ser transferido para a mistura. Quando pensamos em escalonamento, e isso realmente entra num cultivo e a pessoa vai fazer somente um material reciclado, isso em grande escala, esse custo ele vai ser diluído e vai se tornar uma massa mais cabível dentro do bolso e não vai ter uma alteração muito grande. Né? Então, eu acho que a escala é o segredo para fazer com que o custo seja adequado. Puxando o gancho da doutora Camila aqui, o pessoal normalmente é sempre reativo em mudança, em fazer diferente. A gente tem alguns exemplos específicos, né? Eu acho que isso varia de caso a caso. Tem uma concessionária em São Paulo, nós fizemos um projeto de espuma para reaproveitar o material todo e tal. Aí a empresa que ganhou era dona das britagens todas da região. Falei, não mexe com reciclagem, não, eu vou fazer o preço do reciclado aqui, vou te entregar um material novo. A concessionária falou, tá joia, mas você me dá uma destinação para botar fora. A questão de custo, ela é muito relativa e por isso que varia de caso a caso. Rafael mesmo, hoje pela manhã, deu um exemplo de que, fazendo um estudo para reaproveitamento do material fresado a frio ao longo de uma rodovia, a concessionária tinha tantos depósitos de material fresado ao longo da rodovia, o DMT impactava tanto no custo que ele acabava mais fácil do que pegar uma pedreira, estar num lugar só, fazer, transportar uma vez. Então, assim, reciclar precisa ser realmente avaliado caso a caso. Ela sempre vale a pena, porque tem um apelo sustentável, de reaproveitamento, bota fora, uma série de coisas que vale a pena pagar. Se for o preço igual, vale a pena pagar, por quê? Porque a gente está dando uma solução sustentável para o meio ambiente, para as novas gerações que estão aí. Se todo mundo pensar um pouquinho em fazer um bem para o planeta, eu acho que nós vamos ter um planeta melhor para os nossos filhos, para os nossos netos aí. Então, esse caso da reciclagem é particular, eu acho que tem que ser caso a caso, avaliar aí o custo e ver se
realmente de que forma que pode ser otimizado. A reciclagem sempre vai ser mais barata se comparada com a produção nova de agregado e toda a cadeia produtiva do material da pavimentação. Mais uma perguntinha aqui da plateia. A reciclagem do RAP requer equipamentos para o seu beneficiamento inicial. Tenho verificado que a preparação inicial de destorroamento emprega britadores de mineração para tal operação. Este seria o caminho ou existem equipamentos mais adequados para essa moagem inicial? Bom, sim, esse é o caminho, realmente. Quando se pensa em tratamento de RAP, destorroar e, se possível, né, dividir em 2 granulometrias, né, abaixo de 4 milímetros e acima de 4 milímetros, usando um britador, pode ser um britador de cone, por exemplo, e mais um peneiramento para fazer a homogeneização. Esse realmente é o caminho ideal, né? Agora, se pensa em usar uma porcentagem menor e ter uma taxa de produção menor, muitas vezes só um destorroador e uma peneira já consegue resolver a situação. Só para uma complementação, eu já visualizei em alguns cenários que foram empregadas técnicas de destorroamento ou mesmo de moagem, vamos chamar assim, né, do fresado, e que isso pode até inviabilizar o uso do material por deixar o material muito fino. Então é importante, e de novo, a gente volta para a questão lá do comecinho, que nem todo RAP é igual. Então, se você pega um RAP que está super envelhecido, que vai quebrar, né, muito mais facilmente, e você passa ele de uma forma que deixa ele muito fino, isso daí já pode ser o teu limitante no percentual de RAP que você vai usar. Então, é um cuidado. Eu acho que as empresas precisam conhecer o material que está recebendo, né, ter uma ideia do que é esse material, e ajustar o processo de forma, porque o ideal é que o RAP, quando você aquecer, ele esteja numa granulometria o mais próximo possível da faixa que você quer usar. Se você tem ele muito graúdo ou se você tem ele muito fino, em ambos os casos, você pode prejudicar o traço da mistura reciclada. O material deve ser beneficiado, sim. É muito importante que você faça esse beneficiamento. O processo normal é um processo de britagem. Hoje, na apresentação, a gente, com a experiência da Garcia Monteiro, desde o princípio, de equipamentos simples, adaptados em concha de escavadeira, até britadores de impacto, mandíbula, ou seja, existe uma evolução, mas como a doutora Camila falou aqui, é muito importante você conhecer o fresado para saber se você precisa ou não de fazer um beneficiamento do tipo moagem, britagem ou simples peneiramento. A gente já se deparou com a dificuldade. Normalmente, quando a gente vai fazer uma dosagem de espuma, a espuma precisa da fração fina. Então, a gente estava acostumado a incorporar pó de pedra, 10, 15, 20%, até 20% de pó de pedra, numa mistura estabilizada com espuma, para ele se aderir aos finos e promover a coesão da mistura. A gente se deparou com um fresado onde o material tinha sido fruto de uma fresagem de 3 centímetros, praticamente uma microfresagem. Foi a primeira vez que a gente teve que incorporar pedra, brita, na fresagem, para que a gente conseguisse enquadrar na mistura, na faixa correta de usinagem. Então, cada caso é um caso, o beneficiamento ele é muito positivo, mas você precisa conhecer a natureza do material que você está querendo reutilizar, para você saber se um peneiramento simples, normalmente, por uma fresagem de 5 centímetros, que é o padrão, 4, 5 centímetros, o beneficiamento com a britagem, ele melhora as propriedades do material fresado
muito. E aí, tanto a frio quanto a quente, você tem um desempenho melhor. Se você peneirar, você vai perder aí da ordem de 30% do seu material que você vai acabar inutilizando. Se você britar, você consegue utilizar uma fração maior, às vezes até 100%, mas precisa efetivamente de ter esse conhecimento da granulometria, principalmente, que você está lidando. Só complementando, eu falei sobre a separação de duas granulometrias, né, abaixo de 4 e acima de 4, que hoje nós já temos usinas já que possuem 2 silos de RAP. E aí você consegue fazer o ajuste, né? Porque como o material fino ele acaba absorvendo cerca de 65% do CAP, né, desse material fresado, e a parte grossa, os outros 35%, quando você trabalha numa porcentagem um pouco maior, você consegue ajustar essa curva granulométrica muitas vezes na usina, depositando a parte mais grossa ou a parte mais fina separado em 2 silos de dosagem diretamente na usina. E, Vinícius, se você quiser falar também um pouquinho sobre as pesquisas que vocês do Grupo Vistigen têm feito para reincorporar os resíduos da produção, que nem tudo só é resíduo proveniente do fresado, né? Exatamente. Esse é um estudo que nós estamos fazendo dentro da empresa, que é a reincorporação do resíduo de usinagem. Hoje as usinas contínuas, quando elas partem ou quando elas terminam a produção, elas geram resíduo. Essa é uma característica de uma usina contínua. Já existem tecnologias que permitem que esse resíduo seja diminuído a 4 toneladas por partida, coisa que no passado era muito maior do que isso. E esse resíduo ele é um resíduo que ele tem uma curva granulométrica próximo da curva granulométrica que está sendo usinada e pode ter ou não vestígio de CAP, porque está na zona de aquecimento da usina ainda. Então, quando você tem um material que esse resíduo, que é o rejeito, é chamado de rejeito, e você acaba reincorporando numa porcentagem de até 6% durante a produção, no mesmo formato que fosse usado a inserção de um RAP, mas somente o resíduo, você não tem uma alteração da curva granulométrica. Nós fizemos já ensaios com algumas curvas e com uma curva muito parecida de introdução, de 6%, e uma curva muito diferente, né, com uma quantidade muito maior de pedra, e o resultado é satisfatório dentro da curva. A curva ainda continua dentro de todas as especificações. Então, é interessante, é um estudo que está acontecendo na empresa, ainda a gente não tem todos os resultados, mas está se mostrando muito promissor. E é uma forma de ser sustentável, né? Sim, claro. Não podemos desperdiçar nenhum material, né? Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho que vocês já responderam, mas como ela se complementa, é assim, levando em consideração todas as análises que devem ser realizadas no material fresado, bem como equipamento utilizado para reciclar, o custo final da reciclagem fica muito elevado quando comparado com a aplicação de um concreto asfáltico novo. Isso aí vocês já responderam, né? E, atualmente, qual estado do Brasil se destaca na questão de reciclagem? Eu acho que eu posso estar sendo tendenciosa, mas eu diria que é São Paulo, porque temos um número grande de concessões rodoviárias no estado de São Paulo. Um ponto até de alerta, né? Temos pessoas aqui de órgãos, de concessionárias. A gente hoje não sabe, conversei isso já com algumas pessoas, a gente hoje não sabe quanto o Brasil gera de RAP por ano. A gente está tentando, num esforço muito de formiguinha, né, contactar as empresas, contactar os representantes dos órgãos, para a gente tentar entender esse número. Eu imagino que esse número exista, porque o serviço de fresagem é um serviço que é pago especificamente, né? Tem uma linha lá que vai dizer, vou fresar tantos metros cúbicos. Então, eu imagino que essa informação exista, talvez ela não esteja organizada. Então, a primeira forma de a gente até ter uma gestão mais adequada de qual é a melhor estratégia, do que a gente consegue fazer, é entender quanto de RAP a gente tem. E a gente não sabe, a gente não tem esse número. Algumas empresas, né, alguns grupos de concessão já têm uma visão hoje um pouco mais clara desse número,
Mas, em termos de Brasil, os Estados Unidos reportam isso anualmente, a comunidade europeia reporta isso anualmente. Então, eu acho que a gente precisa conhecer primeiro o que a gente gera, entender um pouco mais desse material e dar o melhor destino. Temos muitas, como eu, Rodrigo, Vinícius, aqui a gente já falou algumas vezes, a gente tem muita alternativa. São várias estratégias que é possível adotar num projeto de restauração, e eu acho que a gente precisa ter esses números. Então, fica até um pedido, porque certamente essas solicitações elas vão acontecer em outros momentos, né, para essa ajuda da cadeia de gerar essa informação. Se eu entendi direito, Luciana, a pergunta foi para qual o estado nosso de reciclagem Brasileiro. no Brasil? Assim, eu podia falar para vocês que o Brasil, com as dimensões continentais que tem, é um dos maiores países do mundo que fazem reciclagem. Na hora que a gente chega nesses países vizinhos aqui, Peru, Colômbia, República Dominicana, não, nós temos lá, nós temos 2.000 quilômetros de estrada reciclada com cimento, 1.000 quilômetros de estrada reciclada com espuma. Assim, os números são gigantescos. Então, a gente tem uma experiência muito vasta. A gente é referência, por mais que... muitas vezes a gente vê, a espuma no passado aí andou, deu 5% de problema no trecho, não vou mexer com espuma mais não. Na hora que você pega assim, 5%, mas os projetos são dimensionados para 95% de grau de confiabilidade. Mas você pega 200 quilômetros, 5% é 10 quilômetros de problema. 10 quilômetros é um problema gigante. E realmente é. Só que quando a gente coloca essa dimensão continental que a gente tem e o background de reciclagem que já foi feito no Brasil, o Brasil está na ponta do mundo, junto com a França, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está mais à frente porque as dimensões são continentais e eles fazem muita reciclagem por obrigação mesmo. Mas o Brasil está entre os melhores países do mundo aí da técnica de reciclagem. A reciclagem a quente em usina, essa nós estamos engatinhando realmente. Por quê? Porque o parque industrial nosso ainda não está adaptado. Então, mas reciclagem com cimento, com espuma, com emulsão, nossa, as extensões nossas Temos são feito gigantescas. bastante, né? Com certeza. É verdade. Tem uma outra pergunta aqui de uma pessoa, ela já fez a terceira pergunta, mas as duas primeiras acho que já foram respondidas. E como ela está se reportando à pergunta que a Camila fez, eu achei legal que a Camila fez uma pergunta, a gente incentivou o público a responder, e essa pessoa respondeu. Respondendo à pergunta da professora Camila, dependendo das condições financeiras da usina, o projeto pode se adequar à usina, fracionando esse material e utilizando-o em quantidades e características viáveis para tal usina. Não tem uma resposta certa para essa pergunta. Essa é a melhor pergunta, né? Para cair na prova, que todo mundo que responde acerta. Mas, por que eu fiz essa pergunta? Porque, conversando com um grupo de uma região na Espanha, eles disseram, não, as usinas aqui da região, não adianta a gente considerar que vai ativar todo ligante, que todo ligante a gente vai substituir. Eles não fazem isso. Por quê? Porque, na compreensão deles, a região, né, em questão, as usinas não conseguem. Então, você faz no laboratório, mas chega na usina, a usina não replica. Então, eles estão fazendo o contrário. Então, eu vou considerar aqui o meu RAP frio mesmo, não vou deixar ele muito tempo aquecendo, porque isso é o que vai acontecer na usina. Então, é a resposta, que eu não sei de quem foi, mas parabéns, você tirou 10. É uma estratégia. O importante é que a gente consiga prever o que vai sair da usina. O que não dá para a gente aceitar muito facilmente é a gente prever uma coisa e acontecer outra totalmente diferente. Eu acho que esse é o pior cenário. Assim, eu concordo com o companheiro da plateia, que assim, a gente tem que fazer o projeto de acordo com a usina, com a capacidade da usina.
por mais que você queira turbinar a sua usina, ela tem uma capacidade, não adianta você querer botar 30%, 50% na usina gravimétrica para misturar o material no misturador da usina, não vai dar. Então, você tem que fazer o seu projeto de acordo com a capacidade que a usina vai te dar. Senão, você está fazendo um trabalho lindo no papel, mas que na prática não vai funcionar. Então, realmente, concordo aí com o nosso companheiro aí, que o projeto tem que se adequar à capacidade da usina mesmo. Bom, nós já estamos chegando aqui no final da nossa mesa redonda. Acho que a maioria das perguntas já foram respondidas. Teve uma só que eu vou, para finalizar, e vou pedir para vocês serem bem sucintos, porque três pessoas perguntaram a mesma coisa, então a gente já vai atender a todo mundo, que é a questão de você reciclar misturas que foram executadas com ligante asfalto-borracha, se há alguma dificuldade nesse ponto. Não há, na minha opinião, não há dificuldade. A única dificuldade operacional, e isso não é porque a gente está aqui no Brasil, no nosso cenário, isso é geral, para você descobrir a característica do ligante do RAP, que tem borracha, você precisa extrair e recuperar. E a gente não consegue não perder informações desse asfalto borracha durante o processo de extração e recuperação. Para onde a gente deve ir? Eu acho que os estudos acadêmicos têm que tentar uma forma de você conseguir caracterizar o RAP, né, de forma a trazer as informações que a gente precisa dele, sem extrair e recuperar. Eu acho que esse é um grande desafio. Posso complementar a pergunta? Isso também acontece quando usamos um concreto asfáltico que foi aditivado por um aditivo químico ou orgânico, e isso tem algum impacto no futuro, quando for reincorporar esse material na mistura? A tua pergunta, Vinícius, ela vai exatamente, ela entra num ciclo com qualquer aditivo que a gente colocar. Por quê? A mistura reciclada que a gente está fazendo hoje, em 2023, se ela foi projetada para 10 anos, em 2033 a gente vai ter que arrancar esse material e tentar usar de novo. A gente está tenta colocar muita coisa no pavimento, porque a gente tem grandes volumes, então resíduos de outras indústrias, plástico, resíduos de mineração, a gente eventualmente traz para dentro do pavimento como uma estratégia sustentável. O que a gente não pode perder de vista? Tudo que a gente está colocando ali, os aditivos são diferentes, né? Tem vários tipos. A priori não teria problema. O que eu acho que a gente precisa investigar? A gente está fazendo isso só para o RAP por enquanto, mas a ideia é escalonar para outros materiais. É entender se tudo que a gente está colocando ali, a gente consegue reciclar novamente, ou se esse resíduo ou aditivo vai trazer um impeditivo de uma reciclagem daqui a 10 anos. Isso também a gente não quer que aconteça, né? Então, para os desenvolvedores de produtos, eu acho que esse é um ponto muito importante de a gente tentar desenvolver algo que possa ser reciclado múltiplas vezes. Mas, a priori, não teria nenhum impeditivo, na minha visão. Bom, concordo totalmente com a Camila, não há impeditivo, você precisa conhecer o material que você está reciclando. O asfalto borracha é uma tecnologia relativamente recente no Brasil, né? Chegou no início dos anos 2000, e nessa época a gente tinha o Congresso Internacional, aí, o Asphalt Rubber, e essa era uma pergunta que vinha sempre à tona, né? Mas o asfalto rubber deles é diferente. Você tem borracha mesmo. É grão de borracha de 2 milímetros, a viscosidade é 5.000 centipoase. Então, assim, gera uma dificuldade na compactação quando você está reciclando puramente o material reciclado. E era muito engraçado quando perguntava aos técnicos do Arizona, que são os grandes utilizadores do asfalto borracha, não, mas o asfalto já reciclou lá no Arizona, como é que comportou? Eu falei assim, não, lá está tudo funcionando há 20 anos muito bem, não precisa reciclar, não. Até agora
não temos essa dificuldade. Mas, na realidade, as experiências nossas aqui que a gente já teve, a própria Fresar, o Ismael, né, do professor Washington, aqui do Sul, eles fizeram um estudo abrangente de utilização do fresado na mistura estabilizada com cimento, e quanto mais fresado você coloca, maior a dificuldade de você obter uma mesma resistência e tal. E quando era com asfalto borracha, existia uma pequena dificuldade executiva no campo, de compactação, pela quantidade de borracha. Mas isso quando eu tinha uma quantidade bastante grande aí de material fresado com borracha. Ele é utilizável, não tem a menor restrição. Os outros aditivos, naturalmente, cada um precisa ser avaliado, mas é um produto totalmente reciclável e tem muito para se utilizar aí, não é nenhum empecilho para que as técnicas deixam de ser empregadas, né? Bom, nós não temos mais tempo, né, para mais perguntas. Eu também deixei de lado algumas que eu tinha elaborado. Eu quero agradecer demais a Camila, o Vinícius, o Rodrigo, que aceitaram esse desafio de estar aqui comigo hoje, nesse finalzinho de tarde, conversando sobre esse assunto tão gostoso que é reciclagem de pavimentos. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui, nosso público, que interagiu muito bem com a gente, enviando perguntas excelentes. Algumas eu acho que eu vou até utilizar na minha próxima mesa redonda, que foram realmente muito bem elaboradas. E também interagiram com a gente, várias pessoas responderam a sua pergunta, Camila, depois se você tiver interesse, pode olhar aqui no WhatsApp. Enfim, muito obrigada, gente. Eu vou entregar para vocês agora o certificado. Acho que o Bruce vai dar os recadinhos, né? Nós teremos agora, já na nossa feira lá, o lançamento dos livros Gestão, Fiscalização e Desapropriação das Faixas de Domínio em Rodovias Estaduais do Distrito Federal, pela Softplan. Temos também o Manual de Segurança Viária, que vai ser lançado também. Deixa eu já dar aqui, no estande da BDR e a BPV, o lançamento do livro Reabilitação de Manifestações Patológicas e Pavimentos Asfálticos, com Paulo Sérgio Peterlini, que já está lá no estande. E aqui ele nos preparou aqui um preço bastante especial para todos que estão participando. Reabilitação de manifestações é esse livro aqui, o custo normal R$ 165 e aqui para o evento R$ 149 estará sendo vendido, inclusive ele vai autografar. E esses outros dois aqui, nós temos no estande do DR São Paulo o lançamento do Manual de Segurança, que é esse belo manual aqui, que estará sendo feita a distribuição gratuita, e também esse que também tem a distribuição gratuita no estande da Softplan, o lançamento, gestão, fiscalização, desapropriação de faixas de domínio em rodovias estaduais e do Distrito Federal, no estande então da Softplan. Tudo isso são os lançamentos. Quero agradecer a engenheira Luciana, muito obrigado aos palestrantes e a todos que nos honraram com sua presença. Amanhã, 8h15, estaremos de volta. Vamos para a feira agora, para os lançamentos e aproveitar o fim de tarde do nosso Happy Hour.